Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo mais uma terça-feira, trazendo uma devocional para vocês, pra gente refletir um pouquinho sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que vocês estejam bem. A gente tem conversado, a gente tem acompanhado aí algumas que estão passando por momentos bem difíceis, e a nossa oração é para que o Espírito Santo fortaleça vocês, fortaleça a mente, a alma e o corpo de vocês, porque realmente não tem sido dias fáceis, né? Mas o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e é Ele quem pode mudar qualquer situação. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que provavelmente já é conhecida por vocês, que está lá em Mateus 4, dos versículos 1 ao versículo 11, que fala, a passagem que fala quando Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E cada vez que eu leio essa palavra, depois eu não vou ler a palavra toda aqui pra gente não se alongar, eu vou deixar aí como tarefa para vocês, tá? Toda vez que eu leio essa passagem, algo que me chama muito a atenção é logo no começo, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Alguns pontos que a gente pode colocar aqui, né? Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo próprio Espírito. Muitas vezes, quando a gente está passando por lutas, por provas, por momentos difíceis na nossa vida, às vezes a gente tem mania de colocar tudo culpa no diabo, né? Tudo culpa de Satanás, é culpa do cão, é culpa disso, é culpa daquilo, porque nós temos dificuldade em entender o que nós estamos passando. Eu não estou falando especificamente da questão da pandemia, da questão de familiares doentes, eu estou falando numa questão de vida, né? Quantas vezes a gente passou por provas e a gente pensou assim: nossa, mas por que será que isso está acontecendo comigo? Né? Será que é Satanás que está me afrontando? E algumas coisas que acontecem na nossa vida são permissão do próprio Deus. E quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, a gente entende quando é o Senhor quem está permitindo para nos disciplinar, para nos corrigir. Ele é um pai, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Deus, ele é pai, ele não é amiguinho de escola, ele é nosso pai, ele é o nosso, foi ele quem nos gerou, né? Ele é o nosso pai. Então, ele nos corrige, ele coloca situações na nossa vida, muitas vezes para nos corrigir, para nos abrir os olhos. E tem outras situações que são, sim, o próprio Satanás nos afrontando, né? Só que é importante lembrar, meninas, que nada foge do controle do Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não é um Deus que está sentado no trono só esperando o próximo capítulo. Não. A gente tem falado também sobre isso, que Deus é um Deus dinâmico. Ele não é um Deus que simplesmente está à parte de tudo o que acontece conosco. Mesmo que a gente não veja, Ele está agindo. Ele está agindo. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui para vocês é o seguinte: a luta que você está passando, o problema que você está passando, no geral nós estamos passando pela questão da pandemia, mas a pandemia tem gerado muitos problemas, né? Mas também tem gerado coisas positivas. Você tá surpresa com o que eu tô falando? É verdade. A pandemia tem gerado coisas positivas. É que às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente tá tão querendo sair, querendo, né? Quem tem filho tá querendo que isso acabe logo, para que as crianças possam brincar com os amiguinhos, possam ter o retorno seguro na escola, né? Tudo isso a gente espera. Mas não esqueça que Deus, ele não perdeu o controle de nada.
porque a pandemia, eu tenho esperança que ela passe, mas como a gente já falou em outros momentos, virão outras coisas. E nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Parece que tá uma bagunça, né? Parece que tá tudo esquisito. Hoje eu precisei ir no mercado, no atacadão, para ver se a gente gasta menos, né? E eu estava percebendo as pessoas andando no mercado. As pessoas estão completamente sem paciência. A gente presenciou, inclusive, uma senhora com um carrinho e uma moça atrás empurrando essa senhora. As pessoas estão sem paciência. Elas estão sem... Eu tive a impressão hoje que algumas pessoas ali dentro do mercado estavam sem rumo. E eu disse ao Senhor, eu falei, Senhor, não me permita ficar sem rumo. Eu não quero perder o Senhor de vista. Mesmo com todas as coisas que têm acontecido, né? E isso é uma coisa boa. Nós temos o Senhor como o nosso rochedo. Nós temos o Senhor, né? Então, esse tempo que a gente está em casa, que a gente não tem ido cultuar no templo, tem sido também um tempo de bênção em casa. Muitas pessoas que a gente conversa estão dizendo assim, nossa, eu tenho buscado ao Senhor de uma maneira diferente, eu tenho lido a Bíblia de uma maneira diferente. Então, mesmo que a gente não perceba, há coisas boas acontecendo, né? Eu compartilhei com vocês também sobre a nossa igreja local, como Deus tem sido maravilhoso conosco. A gente tem presenciado conversão, gente, no meio da pandemia. Às vezes é online, às vezes é numa entrega de cesta básica. Então, assim, o Espírito Santo, ele não nos abandonou. A gente está passando por um deserto, algumas pessoas estão passando por vários desertos, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele não perdeu a mão. Assim como ele estava com Jesus no deserto. E ali, né, nessa passagem fala que o diabo ia, né, enxuriçando a cabeça de Jesus. Faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. E Jesus sempre rebatendo com a palavra. É tempo da gente viver a palavra. Esse é o segundo ponto. É tempo de nós vivermos a palavra e guerrearmos com a palavra. Porque você impor a mão sobre alguém que está endemoniado e expulsar o demônio é a parte fácil. O difícil é viver a palavra. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que viver a palavra gera autoridade para nós. Gera alegria no coração do Pai. Então aqui Jesus, ele vai rebatendo Satanás com a palavra. Satanás, olha que coisa, Satanás usa a palavra e Jesus rebate com a palavra. Mas a autoridade estava em Jesus, porque quem vivia a palavra era Jesus, não era Satanás. Satanás, ele conhece a palavra, mas ele não tem autoridade para usar a palavra. Jesus tinha essa autoridade. E nós? Como está a nossa autoridade diante do plano espiritual? Você tem evangelizado alguém, mas não tem vivido aquilo que você fala? Então a gente precisa rever esses conceitos nossos de só falar e não viver aquilo que a gente prega. Isso é muito perigoso, porque o Senhor vai cobrar de nós. Vai cobrar de nós. E isso não é uma coisa fácil. Quando Deus nos cobra, não é uma coisa fácil. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem que Deus é amor, e realmente Ele é amor. Ele é amor, não no sentimento da palavra. Ele é amor, atitude. Deus nos ama independente do que nós somos. Mas Deus também é justiça. E essa parte a gente não pode esquecer. Que a gente vai prestar conta de tudo isso quando Jesus voltar. Então, 2 pontos aqui importantes que eu quero deixar para vocês. O Espírito Santo está conosco no deserto, como esteve com Jesus. Não estou dizendo que o diabo não age, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que neste caso, especificamente nesta passagem, o Espírito Santo foi quem levou Jesus até lá, para ser tentado. Então eu te convido a você, em oração, buscar o Senhor e dizer, Senhor, essa prova que eu estou passando, todas essas dificuldades que eu tenho passado, é o Senhor que está permitindo para me moldar?
O Senhor está me permitindo passar por tudo isso para que eu enxergue algo ou eu preciso guerrear contra Satanás? E nós precisamos ter esse discernimento, meninas, isso é muito importante. Semana passada eu falei, a gente estava conversando na classe de líderes e a gente estava falando sobre alguns dons, né? E esse dom de discernimento de espíritos é algo que nós precisamos pedir ao Senhor, para que a gente não seja enganado. Tem milhares de pregações, de cultos disponíveis na internet para nós, mas nós precisamos saber aquilo que realmente é do Senhor, porque a palavra diz que no final dos tempos muitos falsos profetas se levantariam. Então, o desejo do meu coração e a minha oração tem sido para que nós não venhamos a cair na mão de lobos. E nós precisamos para isso conhecer a palavra, e não só conhecer a palavra, mas viver a palavra. É muito difícil viver a palavra. É bonito pregar, né? Mas viver é muito difícil. Mas um dia de cada vez. E a gente vai vencendo a carne, vai vencendo as lutas, vai vencendo as tentações. E o Espírito Santo está conosco. Nós que somos de Jesus, nós temos esse presente valioso, que é a presença do Espírito Santo em nós. E a segunda coisa, que é a questão da palavra que eu já falei para vocês. Jesus tinha autoridade para usar a palavra, e foi por isso que no final, depois de rebater Satanás por algumas vezes, a palavra diz o que os anjos o serviram. Então, que a gente possa passar pelas provas, pelas lutas, com a ajuda do Espírito Santo, e que no final nós possamos vencer cada batalha. Não se iluda achando que nós estamos aqui para ter paz. Paz nós teremos apenas no lar celestial. Aqui nós teremos momentos de luta, momentos de angústia, momentos de tristeza, e o Evangelho já nos avisa sobre isso. Mas em tudo nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo, até a prova, até a luta, coopera para que a gente cresça, para que a gente aprenda e coopera para o nosso bem. Então, o desejo do meu coração é que a gente fique firme. Desde o início dessa pandemia, é algo que eu tenho trazido para vocês. Fiquem firmes, não desistam, não esmoreçam, porque vocês não estão sozinhas passando pelas lutas. Nós estamos passando por um problema global. Então, assim, nós estamos à disposição. A liderança da igreja local, os pastores estão à disposição para te auxiliar naquilo que você tem precisado. Tá bom, meninas? Deus abençoe vocês e não esqueçam de ler o texto Mateus 4, dos versículos 1 ao versículo 11, tá bom? Deus abençoe vocês.